Todo aquele que é fiel orará a ti a tempo de te encontrar. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá! Que privilégio hoje estar meditando a palavra do Senhor com você. Que você possa valorizar tanto essa palavra como nós devemos valorizar. E hoje eu quero falar que o tempo de cantar chegou. Vou começar com o Salmo 126, a partir do versículo 1, vou estar lendo para você. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por eles, grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos cheios de alegria. Quando nós olhamos esse povo que foi tomado por cânticos de alegria, este salmo, ele faz parte, ele é classificado como um salmo pós-exílio, depois que Israel voltou do exílio. Foi escrito depois de um período longo de cativeiro. Os profetas haviam advertido de que a mão do Senhor iria pesar sobre eles. Até que chegou o dia em que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém com seu exército. E eles arrasaram a cidade, destruíram tudo, abusaram as mulheres, assassinaram e comeram as crianças, castraram alguns rapazes, humilharam os velhos e levaram o povo como escravo para a Babilônia. Então esse povo foi para a Babilônia chorando, sem poder cantar as canções do Senhor. Em terra estranha é impossível cantar com alegria. Você já viveu em terra estranha? Eu já vivi. Eu já vivi em terra estranha. A gente sente falta da nossa terra. A gente sente falta de onde nós nascemos, crescemos, vivemos. Era isso que esse povo, e além de tudo, eles estavam no cativeiro. E o tempo de cativeiro durou aproximadamente 70 anos. E nesse tempo, Deus levanta um novo rei chamado Ciro, que foi movido para ordenar que o povo voltasse para a Judéia e construíssem o templo. A porta, nesse tempo que Deus mandou o rei, estava aberta para quem quisesse recomeçar a vida. E hoje eu quero te dizer que o tempo de cantar chegou para nós, para você. A porta está aberta para quem quiser recomeçar. Mas isso passa por uma decisão, por uma posição em Deus. Tudo é uma escolha. Eu quero te dizer que esse é o tempo de Deus, que Deus está se revelando, que Deus está colocando diante de ti o Evangelho. O tempo de cantar, mais do que isso, é uma posição em Deus. Quando essa notícia chega, quando o Evangelho chega, quando a salvação chega, a gente não pode nem acreditar. Nós nos enchemos de alegria como aquele povo, ele não podia nem acreditar no que eles estavam ouvindo. O Salmo diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Certamente eles ficavam se beliscando e perguntando se realmente tudo aquilo era verdade. Será que eles estavam sonhando? O coração desse povo, ele se encheu de alegria, a boca de louvor, de júbilo. Eles ficaram possuídos de uma alegria tão extrema, eles ficaram exultando e por isso eles louvavam a Deus, como se um turbilhão de alegria se apoderasse deles. O choro havia cessado, eles estavam livres da escravidão da Babilônia. Aconteceu realmente o que o Senhor afirmou através do profeta Ezequiel na palavra de Deus. Agora, nós precisamos, como aquele povo, valorizar com júbilo a terra que Deus deu. Deus deu uma terra para eles e aquele povo celebrou. Deus te dá uma terra, a terra da salvação. O povo que não tinha uma vida passou a ter vida. O povo que não tinha esperança passou a ter esperança. Eles estavam como os que sonham, voltando para a sua terra,
passando as montanhas, os desertos, cantando, dançando diante de Deus. E a alegria deles era tão grande que por onde eles passavam, as outras pessoas diziam: de fato, grandes coisas fez o Senhor por eles. Esse povo, depois de um período muito longo de tristeza, de angústia, eles estavam experimentando uma profunda restauração de Deus. Mas o que eles tinham era apenas uma terra. Aquilo que eles tinham no momento era apenas uma terra, sementes, mas eles valorizaram o que Deus lhes tinha dado. Eu quero te dizer, valorize o que você tem hoje e comece a sua canção. Comece a cantar. A obediência existe, como eu já falei, todo esse tempo de cantar é uma posição em Deus. É o tempo de Deus na nossa vida. E o tempo de Deus na nossa vida passa pelo processo da obediência. O lugar da obediência é um lugar do céu, de céu aberto. Quando nós obedecemos a Deus, é como se os céus se abrissem. Nós sabemos a história de Jacó, que lutou desde o seu nascimento para receber a bênção. Ele lutou, eram gêmeos na barriga, e ele lutou desde o nascimento para receber a bênção da primogenitura. Não fazia sentido na cultura judaica daquela época, o maior servindo ao menor, o primogênito servindo ao irmão mais novo, sendo-lhe tirado o direito de primogenitura, mas assim Deus agiu na vida do próprio Abraão. O direito de primogenitura não foi do primeiro filho Ismael, mas de Isaque. Percebemos que muitas vezes não são os melhores, os mais velhos, os mais fortes e mais experientes que são chamados por Deus. Deus não olha a aparência externa, Ele olha um coração que quer obedecer, que valoriza a terra, que valoriza a lei de Deus. Mais do que tudo, é uma posição em Deus, é uma posição de contentamento. O apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei tanto estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, Paulo ele diz assim: olha, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. E Paulo ele diz assim: olha, tudo posso naquele que me fortalece. É uma posição em Deus, de obediência, de reconhecer aquilo que Deus tem nos dado, uma posição de contentamento. Nós estamos falando no programa de hoje sobre que é tempo de cantar, que o tempo de cantar chegou, que esse tempo de cantar é uma posição em Deus, é uma posição de contentamento, de alegria, de obediência, de reconhecer tudo aquilo que Deus tem nos dado. Também é uma posição de agradar-se do Senhor. O salmista, ele diz no Salmo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. É um mandamento, é uma ordem do Senhor. Agrada-te do Senhor. Você que não tem reconhecido as coisas de Deus, você que não tem olhado para o Senhor e tem se contentado nele, tem se agradado dele. Tem muitas pessoas que reclamam de Deus. Sabe que essas pessoas que se agradam do Senhor, esse salmista, esse salmo diz: olha, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. O Senhor concede os desejos do coração. Agora, isso pode ser muito perigoso e poderia ser mesmo se não fosse colocada uma condição para Deus atender os desejos do nosso coração. Isto é, ter prazer em servir a Deus. Para que Deus conceda os desejos do nosso coração, é necessário que eu tenha prazer em servir ao Senhor. É necessário que eu tenha prazer em meditar e obedecer a palavra de Deus, senão eu vou me destruir. É necessário eu aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, isto é, deleitar-se no Senhor. Via de regra, as pessoas que se afastam de Deus, elas têm desejos que atendem seus próprios interesses. E Deus, na sua onisciência, sabendo disso, não promete atender os desejos do coração de todos, mas daqueles que se agradam de andar em seus caminhos. Tempo de cantar é tempo de crer contra a esperança.
Quando a história nega a esperança, é necessário confiar esperançosamente no futuro daquele que chama à existência as coisas que não existem. É crer mais nele do que nas promessas. É trocar o conforto da minha segurança pela coragem de caminhar por fé. É crer que Deus pode fazer brotar riso de um útero estéril, como ele fez com Sara. É a capacidade de engravidar-se da alegria na hora da dor. É descansar na infalibilidade das promessas divinas. É saber que Deus é fiel e poderoso para cumprir o que Ele promete. Hoje é tempo de viver teimosamente crendo em esperança contra toda esperança. Tudo isso é possível quando algo acontece. Quando nós esquecemos o passado, nós vamos prosperar na terra em que Deus nos está dando, como aquele povo. Hoje existe um convite para você, e eu quero ler uma citação que está lá no livro de Cantares, capítulo 2, do versículo 10 ao 13, onde Deus nos chama para viver essa realidade, e diz assim, olha: o meu amado me falou e me disse, levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. O livro de Cantares, ele foi escrito por Salomão. Salomão, ele reinou em Israel como filho real de Davi. Salomão, ele foi o único na história de Israel. Ele foi um homem muito sábio. Salomão é lembrado por ter sido o homem mais sábio da terra, por ter construído o templo do Senhor em Jerusalém. O livro de Cantares, ele traz uma linguagem simbólica para expressar algumas verdades que são eternas. Quando fala o inverno em Israel, ele se dá nos meses de março, abril e maio, onde chove muito. E quando as chuvas começam a cessar, os judeus, eles sabem que o inverno está acabando. E quando chega a primavera, as flores, elas brotam, os animais dos campos, eles aparecem em todos os lugares, os pássaros começam a cantar, a rola, que é uma ave migratória, o seu aparecimento sinalizava a primavera. Era chegado o tempo da natureza pôr-se a cantar, toda a natureza. É como se toda a natureza começasse a cantar. A harmonia, a alegria da primavera reavivam o coração das pessoas. E é isso que Deus quer para a minha vida, para a tua vida. O surgimento da primavera espiritual, o tempo da alegria, o tempo de cantar. O inverno, ele ilustra o período da adversidade espiritual, dos tempos difíceis, de luta, de batalhas, de guerra. Tempos que parece que as coisas não andam, que estamos estagnados. Talvez o ano que passou foi um inverno prolongado na tua vida. Talvez esse ano foi de muitas lutas e batalhas. Talvez esse ano foi um ano difícil para a tua vida. Eu tenho uma profecia de Deus para você, eu quero profetizar sobre a tua vida. O inverno da tua vida vai findar nesse novo ano. A primavera de Deus vai surgir na tua vida. As flores vão aparecer, vão desabrochar, os pássaros vão cantar, o tempo de cantar na tua vida vai surgir. Este novo ano vai ser um ano de vitória. Esse novo ano vai ser um ano de milagres. Esse novo ano vai ser um ano de primavera na tua vida. No livro do profeta Isaías, diz assim, olha, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor, que é a bondade de Deus, vai nascendo sobre ti. Levanta a tua cabeça. Deus está no controle de tudo. Confia que Deus é poderoso para fazer cumprir todas as suas promessas. Deus te toma pela tua mão. Ele entra nesse novo ano com você. Eu quero te dizer, regozija-te,
Alegra-te, o tempo de cantar chegou. Eu profetizo isso sobre a tua vida e eu quero fazer uma oração agora. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos e vamos estar orando. Deus, eu quero profetizar sobre essas vidas, Deus, que tem passado por tantas lutas, tantas dificuldades, como se um inverno tão prolongado, Senhor, fizesse parte da sua existência. Deus, que comece a brilhar o sol, que enquanto elas estão fazendo essa oração, Deus, que elas tenham a nítida impressão, Senhor, do sol estar raiando, Senhor, da primavera estar surgindo, das flores estarem brotando na terra, Senhor. Eu quero abençoar e profetizar esse novo tempo sobre essas vidas, sobre essas famílias, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre o tempo de cantar chegou. Tempo de esperança, tempo de alegria. Venha conhecer mais do Evangelho, porque quando nós conhecemos o Evangelho, nós nos tornamos assim como a palavra de Deus diz. Venha estar conosco em nossas celebrações, siga-nos também através das redes sociais. Que o Senhor te abençoe, que você viva esse tempo na tua vida hoje e até o próximo programa, se Deus quiser. Get easier to be, easier to be me. It's hard to believe